Boa noite, amigos da Santa Cecília TV, 6 horas em ponto, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, projeto comunicativo da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Semanalmente estamos aqui para debater com você temas de interesse da comunidade, da cultura, enfim, programa com uma pauta muito ampla, que vai muito além do comércio. Também é uma forma de dialogar com os mais de 1.200 filiados da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, não é? São 1.200 filiados, como eu já disse, 1.200 lojistas na orla da praia, áreas contíguas, e nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, não é? A doutora Lúcia Teixeira, que é doutora em Psicologia da Educação, autora de livros e presidente da Unisanta. Ao meu lado também o Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, comentarista fixo do nosso programa, do nosso projeto. Com muita satisfação, cumprimento aqui a doutora Lúcia, obrigado por ter atendido o nosso convite. Prazer estar aqui, Zé, com você, com o Nicolau, amigos, e nesse programa, não é, que atende um segmento tão importante e com tantos telespectadores em um momento crucial da economia, da política, da sociedade, da educação, não é, na região e do nosso país. Pois é, porque, Nicolau, veja até aqui, com a doutora Lúcia presente, não é? Nós temos que reconhecer a repercussão extraordinária que essa casa nos permite. A visibilidade é incrível, tanto que foi um desejo até a convite do Dr. Marcelo Teixeira. Para nós tem sido uma caminhada muito gratificante aqui na casa, né? Nós estamos em outra TV. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Doutora Lúcia, obrigado por estar aqui no nosso programa. Sinta-se em casa, né? Não vou falar para ela sinta-se em casa, porque ela já está em casa, né? Mas obrigado por ter vindo. Então, primeiramente, nós estamos aqui por causa do convite mesmo do seu irmão, do Marcelo Teixeira, que ele esteve no nosso programa em outra emissora, e aí ele gostou bastante, né, do estilo, do programa, e aí trouxe o convite, nós viemos a essa casa, fomos muito bem recebidos, e depois estendemos, né? Que hoje nós fazemos o Bom Dia 107,7, um sucesso programa de também, rádio, na Rádio Santa Cecília. Inovamos também, né? Quebramos aí uma rotina do Santa Cecília, que era uma rotina só de músicas. Hoje fizemos um jornalismo aí sério que nós estamos fazendo. Então, eu só tenho a agradecer aqui à casa, agradecer a vocês a hospitalidade que nós estamos recebendo. Prazer tê-los aqui, não é? O Complexo Santa Cecília, a universidade, o colégio, o sistema de comunicação está sempre apoiando, não é? Tudo que vem a somar e trazer reflexão, informação, entretenimento também para a Baixada e gerar empregos. É isso que a gente precisa, não é? Bom, doutora Lúcia, até como na condição de ex-aluno do colégio e da universidade, né? O Nicolau também estudou por aqui. Mas a gente acaba criando um vínculo, né, com essa entidade. E hoje nós percebemos, gostaria que a senhora comentasse, sobre a avaliação, não é, dos cursos da Unisanta, não é, essas avaliações do Ministério, não é, da Educação, em que a universidade é sempre destaque, não é? É um trabalho que vem sendo construído há muito tempo. É mesmo. O complexo tem 55 anos, não é? E desde o colégio é uma formação muito séria, trabalhar com educação é uma grande responsabilidade. Então nós trazemos sempre os melhores professores, uma equipe muito afinada em termos da sua missão, dos seus objetivos, não é? E também em termos de ter essa qualidade do ensino na pesquisa. Então, nós temos uma instituição, conforme eu falei, há 55 anos, começou como colégio, tem diversos cursos em termos da universidade, da pós-graduação, e avaliações muito importantes, como as do MEC, que avaliam a qualidade dos professores, das instalações, dos currículos. A Unisanta está entre as melhores do Brasil. E esse ranking ela está no topo, onde apenas 9% das instituições brasileiras estão. Né? É um ranking muito selecionado. Além disso, cada curso em particular, nós temos 33 cursos de graduação presenciais e agora também com ensino à distância, não é? Esses cursos também individualmente também têm uma avaliação máxima. Os mais recentes, vou citar inclusive o curso de Direito, que teve avaliação 5, que as notas vão de 1 a 5, a avaliação máxima, muito pouco as instituições particulares, é a única da região, e a administração também, que foram as últimas avaliações. São avaliações periódicas, de acordo com a data do reconhecimento do curso. Então, isso atesta um trabalho que é muito sério, não é? E que a educação deve ter.
E o tradicional aqui é o curso de engenharia, né? Sem dúvida, em termos de começou ensino com a engenharia superior, operacional, eu sou dessa época. Você né, Nicolau? E continua, quando a gente fala dessa época, não, você continua sendo da época, não é, Nicolau? E em termos, o curso de engenharia foi o primeiro curso superior. Foi não é? Operacional, que foi, era 4 começou em anos. 1970, Isso. então, aqui na Unisanta. Então, nós temos formados engenheiros e temos todas as habilitações. Na época, foi um dos primeiros cursos de engenharia noturnos do país. Verdade, verdade. Em engenharia operacional, a Unisanta, o Santa Cecília sempre foram muito ousados, né? Ousados e sempre buscando o melhor. O que acontecia? As pessoas, para fazer um curso de engenharia, não podiam trabalhar. Né? Tinham que estar estudando de manhã ou à noite. Então, ou já estavam trabalhando, queriam se graduar, não podiam. E não podiam. Né? E o que acontecia com o Parque de Cubatão, que era um grande parque industrial, esperamos que continue a ser, estamos aqui agora preocupados para que não se percam os empregos. Verdade. Mas, enfim, importavam engenheiros, porque nós não tínhamos formados aqui. Então, a Unisanta, com esse curso superior, que também é um dos mais tradicionais do Brasil, veio suprir essa lacuna. Começou em 70. Começou em 70, foi a autorização, iniciou em 71. Anos, 46 anos. O primeiro ano foi em 71, 70 foi a aprovação. Bom, e você de casa, quiser interagir conosco, mande suas perguntas, seus questionamentos pelos nossos canais de comunicação, o WhatsApp à sua disposição, 13 997829970. Vou repetir, está na sua tela, faço questão da sua participação, 13 997829970. Telefone fixo também à disposição, 13 3289 9495. E esse envolvimento da Unisanta com a comunidade, né, que é algo para o que a entidade foi sempre vocacionada, desde o tempo do colégio, né? Sempre. Seu pai sempre pensou nisso, sempre, né? Sua mãe também. Sempre. E hoje tem um número expressivo, né? Cerca de 2 milhões de atendimentos na fisioterapia, odontologia, enfim, atendimentos diversos. Isso mesmo. Quem visita o campus vê a comunidade sendo atendida pelos diversos cursos. Nós estamos aqui no prédio que é da TV, que é também o prédio da área de saúde. Quem visita vê quantos atendimentos são feitos aqui e em todas as áreas, o curso de Direito, de Engenharia, de Arquitetura, de Publicidade, Propaganda, Comunicação, enfim, de Administração, todos os cursos, o aluno, desde o início, ele tem essa visão de que o ensino e o conhecimento não devem servir só a ele, mas que devem servir e ser retribuídos à comunidade. Não é? Então, esses serviços, por exemplo, como vários, por exemplo, para amputados aqui na fisioterapia, cria e supre uma lacuna que não há outro atendimento aqui na Baixada. Vêm pessoas de todo o litoral para serem atendidos aqui, assim como na área de odontologia e todos. E também para o nosso aluno. O aluno carente também encontra aqui na Unisanta uma forma de sempre poder estudar. Há diversos tipos de bolsas, desde aquelas que são parceria, como o ProUni, que é a Bolsa Integral, como o FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, como também as próprias da entidade, que são as bolsas de mérito, de carência, estímulo ao esporte, que o aluno também aqui pode fazer o seu esporte e também estudar. Que diga-se de passagem que o Santa Cecília em esporte tem Aliás, campeões, né? Registro, Vários então, campeões. a FINA nomeou a Ana Marcela Cunha, Isso a principal mesmo. atleta, né, representante. É um grande orgulho, né? Muito. E o aluno, então, a gente tem várias pessoas que seriam muito carentes, que não poderiam nem estudar, nem poder praticar o seu esporte, tem aqui se revelam grandes expoentes. Então, isso é algo que nos dá muita satisfação e também uma das missões da universidade, né? Teremos aqui nesse ano de Jogos Olímpicos, de Olimpíadas, também 2 seleções que escolheram a nossa universidade, tanto a Itália como o Japão, que ficarão aqui na Unisanta, escolheram pela sua qualidade, pelos seus técnicos, pelo ambiente que aqui existe. Nós anunciamos em primeira mão aqui, conseguimos arrancar essa informação do secretário de Esportes, o Sidão, né? Ficamos muito felizes e entendemos o porquê da escolha, né? Pela tradição. Só um parênteses sobre a Ana Marcela Cunha, evidentemente foi uma atleta contratada, né? Dada a importância da equipe de natação aqui, também tradicionalíssima, né? Uma das principais do país, até para motivar e chamar a atenção para esse esporte para o qual a Unisanta é muito vocacionada, não é? E só um parênteses, a Ana Marcela reconhece que desde que ela veio para Santa Cecília, que ela aqui estudou no colégio e depois continuou, né? Desde que ela veio para cá, ela melhorou muito seus índices, pelo ambiente, pelo apoio que há, em todos os sentidos, de vários profissionais, e também, eu acho, dessa possibilidade dela estudar e também poder nadar, né?
Bom, aliás, diz aqui a nossa produtora, Alice Moraes, que também é formada aqui na Unisanta, não é? Excelente. Estamos em casa, literalmente, não é? Ela lembra que aqui a universidade é sede de vários torneios nacionais e internacionais, troféu Maria Lenk também já foi realizado aqui nas piscinas da Unisanta. E vamos à primeira participação aqui, doutora Lúcia, dos nossos telespectadores, é o João Carlos Simões do Gonzaga. Algumas estatísticas, no entendimento dele, mostram que empresas familiares duram menos que outras administradas por sócios sem parentesco. Ele quer saber qual o segredo da família Teixeira e manter a instituição cada vez mais com essa excelência. Eu acho que o segredo é trabalho, não é? Desde pequenos nós fomos incluídos no trabalho, não é? Nós não tínhamos nenhum, até acho que é importante isso na educação de crianças, e de jovens, nenhum privilégio por ser criança, né? Dada a dificuldade dos meus pais que venderam a casa em que nós morávamos, que era lá na Gervásio Bonavides, depois de muito tempo tinham comprado uma casa. E aí quando foram comprar o telefone para um cursinho que meu pai ia dar aula à noite, se encantaram com a escola primária Santa Cecília, que estava falida, ia ser vendida. Então, eles venderam a casa. Ali, né? Eles venderam a casa, que seria para comprar a escola primária Santa Cecília, que tinha só 24 alunos, estava fechando. Então, tudo que a gente tinha em casa, o piano, a vitrola, os nossos livros, nós simplesmente começamos a morar por muito tempo em apartamentos alugados, muito pequenininhos. E tudo que a gente tinha foi para a escola. E nós passávamos na escola todos os dias da nossa vida, inclusive os fins de semana, pintando a escola, enfim, levando tudo. Então, Santa Cecília é, desde aquela época, a nossa casa, a casa da família. Você vai ver que domingos a gente passa aqui. Ou a gente quer saber sempre notícias de tudo que está acontecendo. Eu acho que a única explicação é estarem todos envolvidos, preparados, estudarem para cada um dentro da sua área de interesse. Por exemplo, sou psicóloga. Fiz a faculdade de psicologia, depois continuei a estudar, fiz mestrado, doutorado em psicologia da educação, continuei minhas pesquisas nessa área. Mas mesmo assim, tudo que foi meu conhecimento aplicava e voltava também aqui. Assim como todos da família, o Marcelo, a Silvia, enfim, a Cecília e todos os demais. Essa história da casa, o Marcelo chegou até a contar pra gente. Né? Então eu acho que o segredo é você envolver as pessoas, é você saber que todos têm que trabalhar e não é porque é de uma nova geração, você pode ser, não porque participar. o pessoal tem assim uma ideia, assim, não, de repente o pai construiu, os filhos ficam em berço esplêndido. Não, né? pelo contrário, eu sei eu sei do envolvimento de vocês, eu acompanhei, eu sei, desde pequenos sempre trabalhando. estiveram envolvidos. Né? E também começando nos postos assim menores, para poder, junto com os funcionários e os professores, entender a luta de cada um também, e do aluno, não é? É verdade. Bom, agora, assim, vou cometer uma ousadia, vou dar uma licença à presidente da Unisanta e vou falar com a escritora agora, a doutora Lúcia Teixeira. Que bom. Quando é que surgiu essa ideia, essa paixão extraordinária pela Pagu, né, que é uma referência para todos nós? Eu fui eleita para a Academia de Letras, né, Feminina de Letras, e tinha que escolher a patrona, né? E eu queria escolher alguém sobre o qual pouco se tinha escrito. E aí, na época, quando eu comecei a perguntar sobre a Pagu, que tinha sido jornalista, né, que acabou no final da vida jornalista em A Tribuna, muitas pessoas me desaconselharam a estudar, falar sobre ela, porque é uma personagem polêmica, não vai perder seu tempo, enfim. E a própria família, os amigos, pela história de vida dela, que foi muito dramática, não é? Enfim. Não me aconselharam, eu falei, então é ela que eu quero estudar. Porque foi um desafio, né? É um desafio, porque sempre os meus temas, desde o início, com a autoridade do professor, o aluno do ensino superior noturno, mulheres, os meus livros anteriores, assim como até os infantis que eu tenho, todos eu quero sempre levar um aspecto de trazer e esclarecer preconceitos para que isso não acabe. E a Pagu, que foi uma mulher à frente do seu tempo, foi alvo de muito preconceito, não é? Que até hoje, às vezes, é pouco entendido por algumas pessoas. Então, a partir daí, reparar uma injustiça histórica, que ela também, por ter sido mulher, não é? Mulher foi a primeira mulher presa no Brasil, por motivos políticos, sofreu, não é? Eu acho que a tarefa do escritor é essa também, não é? Essa inquietação que a gente sente
por poder conhecer, né? A partir do momento que você conhece, você traz também para os demais essa informação, esse conhecimento. Bom, já existem várias, é uma trilogia, né? Além de documentários e tudo mais. A senhora entende que a Pagu, de uma personagem local, se tornou nacional e agora virou referência até internacional? Ou ela já tinha esse alcance? Talvez pelo fato de não ser conhecida, né, a vida dela, né? Comecei a pesquisar isso em 88, depois que eu já tinha escrito outros livros na área de educação, de psicologia e sobre mulheres, enfim. Ela é um pouco mais restrita. E aí começamos a reunir vários documentos. Esses documentos estão aqui no Centro de Estudos Pagu, porque foram alvo dessa pesquisa ao longo do tempo. São cartas, são documentos que, inclusive, esclarecem aspectos da história do Brasil, da literatura, enfim, e que envolve a pessoas e pesquisadores do mundo inteiro que vêm aqui ao Centro Pagu consultar esses documentos, que foram todos digitalizados, são mais de 3 mil documentos. A pesquisadores, inclusive livros traduzidos para o inglês, para o espanhol, muitas teses, muitos a minissérie Um Só Coração, que se baseou também na minha pesquisa, enfim, e outras peças de teatro, cinema, baseados nesse aspecto da história que foi, então, esclarecido. Isso, para nós, projeta Santos, projeta uma personagem que não nasceu em Santos, mas aqui morreu, amava morar em Santos, escolheu morrer aqui, né, quando soube que estava com câncer, e também projeta nossos talentos nacionais, aqueles que foram revelados na área da cultura, do teatro, que saíram de Santos. Antes de passar a palavra para o Nicolau, então, nessa questão da obra televisiva, né, a minissérie Um Só Coração, claro, a consultoria, mas existe uma linguagem, né, existe um roteiro que, no caso, o adaptado, o original, não importa, mas as pessoas, às vezes, têm uma impressão errada do personagem. Aconteceu isso em relação à minissérie ou não? Ela foi retratada um pouco fielmente? Porque existe artifício para você ganhar audiência, até que ponto houve um desvio que desvirtuou um pouco a imagem da Pagu, se é que isso aconteceu? Acontece um pouco porque há sempre licenças históricas, né? No cinema, na TV, há sempre licenças históricas. E aí, nesse caso, ainda realmente, os personagens principais eram a Tarsila do Amaral e o Oswaldo de Andrade, que foram o primeiro esposo dela, e sem dúvida era o casal mais insensado da sociedade paulistana, não é? Então, como eles eram os personagens principais, a Pagu surgiu no momento em que acaba com esse romance, né? E, de alguma forma, ela acaba sendo uma persona não grata na história. Mas, de qualquer forma, a partir daí, outros trabalhos foram produzidos também. E o importante é a gente despertar o interesse para isso. Agora, inclusive, estou colaborando com uma publicação ibero-americana que irá retratar. Ela é uma das 20 mulheres brasileiras e que estará retratada e que estará sendo com a nossa palavra, com as nossas fotos, os nossos documentos, e é um documento internacional, né, dos museus brasileiros e os museus internacionais, reconhecendo esse trabalho também que tem origem aqui em Santos. Né? Nicolau? Eu sei que da Pagu o assunto é bem longo. E você também foi escritora e escreve para infantil, né? Também para crianças? Também. Comecei a escrever, sempre contei histórias para os meus filhos. Isso a gente repete também o que a gente escutou dos pais, da tia, né? Que também é educadora. E essa parte de contar histórias que é muito importante na vida da criança, que às vezes se perde no mundo atual. É importante que os pais, assim como os educadores, passem a sua experiência pessoal para os filhos. Né? Mais do que você comprar um jogo, mais do que você comprar qualquer coisa. O videogame é importante, mas algo que fica. E é a partir de que você se eterniza, e isso é um estofo moral que você dá para o seu filho, porque pode ser usado quando ele precisar. Para o resto da vida, né? Resto da vida. Eu acho até para outras vidas, para a eternidade. Aquilo que foi a história, que é a história da sua família, não é apenas a parte boa, a parte ruim também, não é? Aquilo que você pode aprender. E nem tudo na vida é maravilhoso. Nem tudo na vida é maravilhoso. Pelo contrário, os momentos felizes, você não aprende muita coisa, porque está tudo muito bom. Mas os momentos tristes, os momentos dolorosos, aí você
você aprende o que tem que mudar, não é? O que você pode superar. Então, eu acho que essa lição de superação é o que a gente deve deixar para as nossas crianças, para os nossos jovens, né? Porque o amanhã é feito hoje. Hoje que a gente escolhe as nossas ações, que a gente elege o certo e o errado. E mesmo com o errado, e principalmente com o errado, também se aprende. Com aquilo que foi feito de errado e que você não pode repetir. Né? Você tocou num assunto que realmente usou uma expressão, uma palavra que eu sempre falo, né? O amanhã é feito pelo hoje. Pelo hoje. E esse amanhã feito pelo hoje é que eu percebo nas crianças hoje, ou nas histórias infantis, exatamente em cima disso. Porque parece que eles querem viver só o amanhã e parece uma ansiedade, parece que estão o tempo todo buscando alguma coisa além daquilo que está acontecendo no hoje. E não constroem nada. Não sei se eu tenho essa percepção nas crianças de hoje, não sei se eu estou errado. Você é uma educadora, sabe muito melhor do que eu, mas eu percebo que essa ansiedade que a criançada tem hoje, sabe que é, com Nicolau? Esses videogames, Veja com bem, essas eu acho que não é só a criançada, os jovens, as crianças, jovem, os né? adultos. Não, e jovem. as crianças e os adultos. A questão da internet e das redes sociais mudaram o tempo mental nosso. Exatamente. Não só das crianças, como de todos, dos adultos. Claro que nas crianças você percebe mais. O tempo mental é outro, não é? Porque isso gera um maior imediatismo, uma impaciência que é normal dos dias de hoje. O educador precisa trabalhar com isso. Na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Ao mesmo tempo que você precisa ensinar que algumas coisas precisam ser refletidas. Isso é o papel da escola, isso é o papel do pai. É um papel difícil, são desafios, mas você sempre aprende com as novas gerações. Nós estamos perdendo muito isso. A questão da reflexão, você diz. Da reflexão, da paciência. De atingir um objetivo. Mas você ensina justamente mais do que com palavras. Eu acho que você ensina com exemplos. Você falou das histórias infantis, né? Eu só me reportando à parte infantil. Eu acho que é na infância, né, que a gente adquire esse tipo de comportamento, né? Sem dúvida. E aí se você perde, quando você se torna adolescente, adulto, você continua, não sei se você compartilha com esse meu pensamento, eu percebo que as crianças são muito ansiosas, tudo imediatismo, tudo rápido. O tempo agora, a percepção do tempo realmente é o tempo mental é diferente. Que tudo passa muito rápido. Você vê que a pessoa liga um computador, se demora, você vê isso jovem, criança, adulto, fica assim, né? Puxa, não liga, tal. Quer dizer, é um comportamento atual esse. Por quê? Ao mesmo tempo, as imagens, as informações são muito rápidas, não é? O que acontece? Eles são muito espertos São também, muito espertos, mas ao mesmo tempo que você tem muita informação, nem sempre você tem a análise daquela informação e do conhecimento. Qual é a função da escola, da universidade, do educador, do pai? Refletir sobre isso. Não é aquilo que está acontecendo, fazer um julgamento moral, crítico, científico, social, político, não é? Então, esse é o nosso papel, é o papel da educação. Mas também entra na questão do livro infantil, né? Porque é um desafio a mais manter a atração das crianças para esse tipo de ferramenta, né? O livro, porque hoje essa competição realmente do meio digital é muito mais densa, muito embora não seja uma discussão nova, né? Eu que sou do rádio, quando o rádio surgiu, na escola de Frankfurt já se falava que o rádio iria alienar, as pessoas iam parar de conversar. Como a televisão também falava. Na década de 30, a turma lá do Adorno, lá do Horkheimer já falava nisso. Mas essa questão hoje é muito latente, porque a gente precisa passar para as crianças valores e hoje... mas eu penso mais na questão do livro, como romper esse desafio e manter o livro insubstituível como ele é. Ou atração também, né? Eu confirmo na atração. Eu falo pela minha experiência própria, até como autora de livros infantis e agora preparando um próximo para adolescentes também, que quando você envolve a criança, o jovem, assim como o adulto, mas principalmente eles, que têm uma linguagem muito diferente, eles embarcam de tal forma naquela aventura que tem sido assim, eu fui em diversas escolas no Brasil todo, em muitas feiras, bienais, enfim, conversar com eles. E se você vai num lugar desses, você vê a fascinação que a criança tem pela história, pelo conhecimento, pelo livro. É só você ter ela ter a oportunidade, ela precisa ter acesso a isso. Né? Nós damos um impulso, damos a oportunidade que eles podem ou não, e é claro, quanto mais oportunidades uma criança, um jovem tiver disso, mais ele poderá
vencer essa questão do imediatismo, da cultura fácil, do consumismo, que é o que aparece na sociedade. Mas né? ele também precisa ser estimulado em casa, Precisa né? ser estimulado né? em casa, precisa ser Porque muito os pais estimulado. também têm essa aceleração Também, aí, e se louca, você né? não tem em casa o hábito de ler, enfim, tudo isso, é difícil que você passe. É muito difícil. Alguém, mas às vezes há casos de pessoas que são analfabetas. Há casos. Mas eles passam para as crianças por quê? Porque eles sentam com a criança, ele conta uma história ou incentiva para que o filho ou o parente seja diferente, tenha uma história diferente dele. Você falou tudo. Sentam com a criança, incentivam a criança, coisa que também eu percebo nesse imediatismo hoje, vários pais, não vou falar mãe nem pai, vou falar os pais, que pegam um celular ou pegam um tablet e jogam na mão do filho, que é para ele não perturbar e ficar ali para eles poderem fazer os seus afazeres de adulto. A gente entende, eu acho que se eu for entrar nesse tema, nós vamos ficar umas 10 horas aqui. A gente entende que a vida atual é difícil, a vida, né? A luta pela vida, não é difícil. Mas às vezes é o pouco tempo, não é? Mas é a qualidade do tempo que você deixa, você tem com o seu filho, com o seu parente, que vai importar para ele. E às vezes na vida atual a gente terceiriza a educação. É a babá, é a professora, é a empregada, não é? E se sai mal educado, a culpa é da escola. Mas o importante é que você tenha esse tempo, que é muito precioso para poder passar não só o seu amor, como a sua experiência, as lições que tem na sua vida pessoal e também do mundo, né? Olha, vou lhe falar uma coisa, desculpe cortar. Estou fascinado com a sua didática em relação à educação, que vem de encontro, realmente vem de encontro daquilo que eu penso em relação ao que acontece hoje e o que eu vejo de errado. Eu tenho 2 filhos, praticamente fui eu que eduquei meus 2 filhos, e eu percebo que as pessoas perderam isso. Isso que você estava falando, exatamente. Eu fico, às vezes, porque eu trabalho com comércio, então eu lido muito com as pessoas no dia a dia, então às vezes acontecem coisas dentro do meu comércio, como eu vendo videogames ou coisas para criança, que eu fico assim abismado. Outro dia uma criança de 9 anos de idade entrou com a mãe para trás de um joystick, a mãe não sabia falar, chamou a mãe de burra na frente de todo mundo. E eu fiquei assim, falei, menino, o que é isso? A mãe deu risada. Realmente. Então, são coisas que a gente percebe na educação hoje que se perdeu. Né? Tem que olhar e cuidar das crianças mesmo. Bom, O Segredo da Longa Vida, primeiro infantil, brasileiro traduzido para o japonês, foi para o Japão. Como é que foi esse processo? Foi algo maravilhoso, né? Porque foi justamente a continuação do primeiro livro, que é Tudo é Possível, uma viagem no tempo. Esses meus livros infantis também, Santos e a Baixada Santista, são personagens, são sempre viagens pela história de Santos, une a imaginação, a fantasia, e as crianças embarcam nisso, não só as crianças como adultos, porque a nossa história é muito pouco conhecida, não é? Os nossos personagens são pouco conhecidos. E quando você trata isso de uma forma lúdica, como uma brincadeira, como um jogo ou como algo que o aluno ou a criança vai descobrir, ele realmente embarca nisso. E então a continuidade foi quando nós estamos comemorando o aniversário da imigração japonesa, que começa aqui em Santos, né? Eles desembarcam no navio Kasato Maru. Então a continuidade, o segredo da longa vida é justamente o personagem, que é o Lucas, é o nome do meu filho, que se encontra com uma japonesinha, não é? Que então, e esse livro também, o príncipe japonês, quando esteve aqui, fez questão de levar, porque a Heroína tem o nome da filha dele. Então, é a junção de Lucas, que significa luz, e a dele, que é amor, não é? E o que significa também essa junção entre os povos, entre as pessoas, para nós podermos alcançar a paz, que é algo que o nosso planeta precisa, né? Alcançar a paz pelo entendimento. E o livro fala um pouco disso, e o segredo da longa vida estaria nisso, né? Em algo que é o amor, que você transforma e que você se mantém jovem através do amor, e o amor pelas outras gerações e pelas outras pessoas. Bom, só para fazer justiça, além da presidência da Unisanta, a atuação literária e cultural, né? Tem outras entidades a que a senhora pertence também. Vamos só fazer o crédito aqui. Então, para fazer justiça eu ao tenho seu a trabalho. honra, até agradeço aos companheiros. Também fui presidente do Santos Região Convention Bureau, uma entidade que cuida do turismo e da cultura. Fui presidente até
2009 e agora estou à frente da presidência do Conselho Deliberativo desta entidade. E também, já desde 96, à frente do sindicato regional, o sindicato das escolas superiores, né, de ensino superior do Estado de São Paulo, uma entidade que reúne um grande número de entidades de ensino superior particulares, não é, de forma, no Brasil, a maioria dos alunos estudam no ensino superior particular. Então, é essa entidade, esse segmento que faz um importante papel também na formação do aluno de ensino superior, que ainda no Brasil, apenas 14% dos jovens estão no ensino superior. É algo que a gente precisa alcançar mais e as instituições particulares também suprem essa lacuna e a maioria de boa qualidade, né? E eu tenho certeza que a Unisanta se distingue e está num papel muito importante também no ensino superior por essa educação de qualidade comprometida com a comunidade, com a pesquisa, com o ensino, com a educação. Doutora Lúcia, muito obrigado por atender o nosso convite, foi ótimo tê-la conosco, falar um pouco mais do seu trabalho, dessa casa, então, de literatura, de arte, de comportamento para os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade, vamos convidá-la com certeza. Obrigada aí pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e entre amigos também. Obrigado também a todos que nos assistem. Colau. Olha, obrigado pela sua participação. E realmente eu fiquei fascinado mesmo. Não estou querendo adular, estou simplesmente falando porque não é o seu perfil. Não é o meu perfil. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, mas é que realmente a educação, para mim, eu acho que é a única saída que nós temos nesse país. Eu gostaria que muitas pessoas tivessem o privilégio de lhe conhecer e pensar da forma que você pensa em relação à educação das crianças. Obrigada. A educação sozinha ela não pode mudar, mas sem educação, sem dúvida, não se muda nada. Não se muda sem nada, educação não muda nada, não se mudam as consciências. É verdade. Obrigado mais uma vez, doutora Lúcia. Nicolau Obeide continua conosco. Que se falou sobre educação, vou assinar embaixo. Daqui a pouquinho, o gerente do Sebrae, Paulo Sérgio Françosi, na segunda parte do CDL TV. Rapidinho. Nessa segunda parte do programa CDL TV, teremos o gerente regional do Sebrae, da Baixada Santista, o Paulo Sérgio Françosi. É nosso convidado, vai falar sobre o mercado de trabalho, principalmente sobre empreendedorismo, dicas para você que quer abrir, você que gerencia a sua empresa, você que é empreendedor. Enfim, é o nosso tema desse segundo bloco do programa CDL TV. E agora vamos também apresentar o Nicolau Obeide, reapresentar, que continua conosco aqui na bancada do CDL TV. O Paulo é um grande amigo. O Paulo já é de casa, né? Eu acho que o Paulo dispensa apresentações, né, Paulo? Exatamente. Eu acho que você já é de casa, acho que é a terceira ou quarta vez que você vem no nosso programa. Acredito que sim. Mas tem o assunto, né, ligado muito à CDL, muito a parte de treinamento, muito a parte do comércio, né? Todo o seu trabalho é em função de empresas, né, Paulo? Então, eu acho que é um assunto de muito interesse para nós. Então, Paulo, maravilha. Seja bem-vindo aqui. A gente resolveu te chamar, né, Nicolau, de comum acordo, pelo cenário que nós vemos aí, muitas pessoas perdendo seus postos de emprego, até profissionais qualificados que têm aí rescisões de uma forma significativa, vultosa até, né, por causa do longo tempo prestado, profissionais qualificados. Nós vamos entrar nesse tema, não é? E achamos que era pertinente você vir aqui, não é? Como é que essa questão da Uzi Minas, das perdas de postos de trabalho, refletiu no Sebrae, se é que essa questão refletiu? Primeiramente agradeço a presença de estar aqui novamente, primeira vez de 2016, né? Vejo um cenário bonito, né? Então, parabéns aí pelo sucesso do programa. Obrigado. A gente percebe sim que houve um aumento de outubro para cá, principalmente das empresas mais maduras, empresas com 10, 20, 30 anos de profissão, né? 10, 30 anos de existência, né? A gente percebe isso, principalmente pela queda de faturamento. Então, isso é uma constante que a gente percebeu que aconteceu dessa data para cá, as empresas estão indo, porque muitas vezes elas sempre fizeram da mesma forma, mas como o volume de caixa era grande, a entrada de recursos era muito boa, qualquer problema que tivesse não era percebido. Agora que o faturamento não é tão alto assim, toda dificuldade é percebida.
E aí se percebe que se aperfeiçoar na gestão é algo interessante. E não simplesmente em demitir pessoas. A empresa tem que ser enxuta, né, Paulo? Enxuta, Então, inovar, né? A empresa tem que ser enxuta, inovação, mas o que a gente sempre recomenda é que só fazer corte não vai resolver. Né? Se ela não aperfeiçoar para fazer aquilo, um giro de melhoria de produtividade, né? Não vai resolver. Ele pode cortar pessoas, mas vai chegar uma hora que essa crise vai acabar e novas pessoas serão necessárias contratar. E aí o gasto que ele vai ter de contratar pessoas, o trabalho que ele vai ter disso, o esforço que ele vai ter de capacitar essas pessoas, talvez o seu concorrente ultrapasse ele. Você entende, então, que isso é o que já vem desde o começo? De repente, a falta de planejamento até para iniciar um negócio, porque você tem que ter aquele crescimento ordenado. Lógico que você, é um economista, se você está com dificuldade de caixa, às vezes você não tem alternativa senão demitir, né? Cortar gastos e custos, né? Mas não dá para planejar desde o começo, você iniciar a sua empresa, com aquelas lições que você sempre repete, que gostaria que você repetisse. Aliás, antes de você comentar, gostaria que o pessoal de casa também está nessa situação, tem alguma dúvida, se tem desejo de empreender, entre em contato, aproveite agora a presença aqui do Paulo Sérgio. O Nicolau também tem a sua vivência no comércio, também pode te orientar nesse segmento, né? Então, os nossos canais de comunicação estão abertos aí no CDL TV, 13 99782 9970, telefone fixo 3289-9495. Vamos voltar lá para o comecinho mesmo. Eu quero empreender, tenho capital. Quais são os primeiros ensinamentos a se seguir? O que reza essa cartilha? Olha, eu sempre dou um exemplo, a gente sempre fala no planejamento, né? Então, o planejamento é algo que a gente fala sempre, bate sempre, parece uma palavra difícil, mas não é, é uma coisa muito simples. E eu sempre dou o exemplo das mulheres. Quando chega a hora do casamento, são elas que tomam a rédea do seu negócio e viabilizam um planejamento de um ano para que naquele acontecimento de 4, 5, 6 horas, 99% seja um sucesso, né? Independente do volume de dinheiro que ela tenha. Se é um volume pequeno ou um volume grande, mas o passo a passo é certo. Emissão de convites, de casamento, religioso, festa, lua de mel, o que seja. Variáveis nesse contexto conforme o valor que se tenha, mas o enredo é o mesmo. Então, isso é um planejamento. Numa empresa, esse é o mesmo caso. Então, a empresa precisa fazer um planejamento do que ela precisa. Saber quem serão os seus clientes, aonde ela vai se instalar, se aquele produto que ela pretende vender ou aquele serviço, aquela pessoa compraria naquele estabelecimento. Então, por exemplo, muitas vezes uma loja de lingerie, ela dá muito certo num shopping, mas não daria certo numa rua, né? Ao passo que uma confecção, um conserto de um equipamento eletrônico dá mais certo na rua. Provavelmente, né? Mas um conserto, o que a gente vê mais é na rua. Mas um conserto de um equipamento eletrônico, preconceito, né? Parece que tem preconceito. Mas é verdade. Se você olhar... mas aí que estão as perguntas. Você vai a São Paulo, Avenida dos Bandeirantes... Qual é o tipo de cliente que vem me procurar, o que ele procura, quais são as exigências. Então, é entender o seu cliente. Eu sempre dou a frase de aguçar o seu olhar com os olhos do cliente. Eu sempre brinco, viu, Paulo? A gente sempre brinca. Eu te conheço. E a gente brinca. Que nem aquela história do português que montou o hotel Nossa Senhora de Fátima, que não dá certo, né? Não tem como, né? Então, acho que cada coisa tem que ter a sua adaptação, exatamente como você está falando. Exatamente. Mas retomando, e como também não dá, assim, não tem o mesmo resultado, montar uma loja de consertos de eletrônicos, talvez dentro de um shopping center, porque o gasto é maior, o custo é maior. E você montando uma loja dessa, e você tem uma necessidade, em qualquer lugar da cidade que ela tiver instalada, você vai até lá. Agora, então, o que eu entendo é que a escolha do ponto, partindo da característica do ramo de atividade que você vai exercer, já começa tudo por aí, né? Você escolhendo o ponto, escolher o tipo de cliente, o tipo de produto, a concorrência que está em volta. Que tem ali, eu sempre digo assim, investir diferente. O sucesso, né? Qual é o sucesso que eu preciso ter? Saber fazer, saber vender, saber procurar, saber entender do segmento que você está fazendo, saber o que o seu concorrente faz e sempre fazer algo a mais do que ele. Você quer ver uma coisa, que a gente acha importante. Paulo, que eu vejo, né? Santos também é uma cidade que tem muito isso. Entra-se no modismo, todo mundo abre e vai para aquele ramo. Hoje, por exemplo, a quantidade de marcaria que tem em Santos é algo absurdo, como já teve a quantidade de
pizzaria, como já teve a quantidade de lanchonetes. Então a gente percebe esse tipo de tendência que as pessoas têm de buscar talvez aquilo que esteja fazendo mais sucesso. E acabam se dando mal, né, Paulo? Porque com o tempo só alguns é que ficam e a grande maioria acaba eu acho sucumbindo. Que no início, acho que sempre tem mercado para todo mundo e mais alguém, desde que você faça corretamente. E algo também Mas prejudica o especializar outro também, um né? nicho de mercado, né? Então, por exemplo, a gente vê que às vezes tem um restaurante de um tipo, de um tema, mas se cada um se especializar pelo seu cliente, pelo seu nicho, pela sua região, com certeza a duração daquele negócio será maior. Agora, Paulo, agora o grande X na cabeça de todo mundo. Tem até uma pergunta aí para o nosso telespectador para orientar as participações. Você sonha em abrir seu próprio negócio? Se você sonha com isso, qual é o seu ramo de atividade para você também obter esclarecimentos? Temos aqui o especialista, né, o gerente regional do Sebrae, o Paulo Sérgio Françosi, o Nicolau, que é um lojista experiente, um empresário também, inclusive se qualificou entre outros locais no Sebrae também, Sim, não é? vários cursos. Então, tem Pretec, aí... o Ideal. Exatamente. E como você aumentar, ter um olhar diferente? Nossa, eu estou em crise, mas é possível aumentar meu faturamento? O que eu devo fazer? Olha, eu acho que a hora que você... O importante é você identificar isso antes, né? Como a gente diga, o importante é procurar o especialista antes de procurar o pronto-socorro, né? Então, acho que esse é um sintoma bem interessante. Então, sentiu que a coisa não está do jeito que gostaria, vem nos procurar, temos total interesse de atender as pessoas, atendemos com hora marcada, atendimento gratuito. Então, as pessoas podem nos procurar, Avenida na Costa 418, ou telefone 3208-0010. Temos o maior interesse. Temos cursos, palestras, oficina, a pessoa tem uma ideia de um negócio, oficina transforme sua ideia em modelo de negócio, o curso que o Nicolau fez, o Impretec, um curso Mas você extremamente não acha necessário, assim, por importante. exemplo, o Zé começou o Zé até começou a falar do início. Eu tenho dinheiro, quero montar um negócio, tudo bem, eu procuro o meu ponto comercial, aí de repente eu acho, não, o negócio é montar temacaria, né? Hoje está lotado de temacaria, então eu vou entrar nessa. Você não acha que isso é um pouco de aventura também das pessoas? Porque a gente percebe, não, o negócio agora é montar pizzaria, não, o negócio agora... Então... É o senso comum, isso dá dinheiro, eu vou fazer. Aí ele investe todo aquele capital dele que ele tem, se dá mal, perde aquele dinheiro e aí vai. Você não acha que, por exemplo, ele deveria procurar antes o Sebrae? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é o caminho. Alerta esse é o caminho, porque o que a gente percebe, às vezes a pessoa, por exemplo, o pai, um senhor se aposentou, recebeu R$200 mil de indenização. O filho diz assim, pai, vamos resolver esse dinheiro, vamos faturar em cima desse dinheiro. Um ano depois se perdeu o dinheiro e ainda ficou com uma dívida de R$50 mil. Então, aquele senhor de quase 70 anos, pensando em ter uma aposentadoria confortável, se viu ainda devendo R$50 mil. Então, é esse tipo de situação que não deve acontecer. Mas o que a gente identifica, Nicolau, é quando uma pessoa sabe que tipo de propósito... Porque às vezes pode ter vários, como você citou, temaqueria, paleteria, o que seja, né? Assim, os vários segmentos que tem na cidade, churrascaria. Se a pessoa entende qual é o valor que ela vai entregar para o seu cliente, quais são os canais de distribuição, como é que ele vai treinar a equipe, quais são as parcerias que ele vai ter, quanto que ele vai gastar por isso, quanto que ele vai receber, quem serão os seus fornecedores. Quando ele tem isso tudo mapeado, ele consegue, e com o esforço dele, a dedicação, o planejamento dele em gestão financeira, gestão de pessoas, técnicas de venda, relacionamento, né? Dá para uma pessoa montar um restaurante e repassar isso para um garçom fazer o atendimento, ou ela coloca um hostess, né? Uma pessoa que receba as pessoas, ou seja, ela mesma, né? Algumas coisas não dá para terceirizar tão simplesmente com qualquer um. Você contrata um garçom, começa a trabalhar, você tem que passar a filosofia da sua empresa, exatamente, a cultura daquela empresa. Como que você quer, os né? donos de restaurante hoje, eles não ficam mais na cozinha, né? Hoje eles têm os seus chefes, né? Certo. Alguns a gente conhece, a gente até recebido na porta, né? E como você falou do roster, eu acho que até mais importante do que o roster seria o próprio dono do restaurante, né? Sim. Ele que tem que fazer esse papel de ir mesa em mesa, cumprimentar. Agora, você não acha também que eles erram bastante, a gente percebe bastante pessoas na formação de preços? Que o Sebrae também tem um curso muito bom. Temos. Inclusive o curso nosso Gestão Porque às vezes, Financeira. às vezes ele é bom no ponto, escolher um ponto bom, escolher um ramo bom,
E aí, na hora de formar o preço, ele se baseia no preço do vizinho, que está quase quebrando, e que faz uma comida de má qualidade, ou vende um produto de má qualidade, e de repente ele quer trabalhar com boa qualidade, mas não, eu não vou fazer mais caro, eu não vou cobrar mais caro do que aquele meu vizinho, então ele não forma o preço dele de uma forma correta. E Santos tem um apetite, né, por preços altos muito grandes. E, ou então, ao contrário, peraí, eu posso vender esse copo de água aqui por 1. Mas ali o vizinho vende por 5, eu vou vender por 4 e vou vender e continua sendo caro. Eu acho que o importante é ele perceber, não só para quem vende um produto, né, um copo, uma mesa, o que seja, ou um serviço, né, mas é importante ele estabelecer, por exemplo, um serviço, estabelecer qual o custo da minha hora. Então, ver os custos fixos que ele tem, seja o aluguel do imóvel, IPTU, e os custos variáveis que ele tenha, né, também, comissão, imposto, o que seja assim, de sistematizar todos os custos que ele tem dentro da empresa dele e aí fazer o preço dessa hora e estabelecer. Então, para a venda de tal serviço, são 2 horas, o serviço mais elaborado são 4 horas, e a hora que ele consegue visualizar que o preço da hora dele é X, e ele estabelece uma tabela de preço para aqueles produtos, ele com certeza vai ter um preço muito mais adequado e estará sempre ganhando dinheiro. Né? Porque 90% dos produtos que uma empresa tem, assim, geralmente são produtos já segmentados, são produtos já conhecidos, já estabelecidos. Uma parte menor de 10% é que são produtos diferenciados que chegam num momento específico e a pessoa precisa fazer um preço novo. Mas se ela estabelece o valor da hora, e para isso a gente ensina muito bem, por exemplo, o nosso curso de gestão financeira tem 3 itens básicos, né? Fluxo de caixa, que é muito importante ele ter um fluxo de caixa, porque às vezes ele faz um pagamento hoje e hoje ele já entra em cheque especial. Se ele fizer esse pagamento amanhã, ele não teria esse cheque especial porque teria uma entrada de um recurso. Mas ele, como não sabe, ele pagou aquela conta hoje que não necessariamente seria hoje para fazer o pagamento. O vencimento, né? Pode ser postergado. Pagamento postergado e tal. Renegociar com o seu fornecedor também, né? Então, para estabelecer o fluxo de caixa. Mais ou menos como a gente. Então, a conta de luz é dia 15, eu ligo lá e peço para ser dia 25, dia 30, eu também renegocio para que naquele dia 15 eu não fique também no vermelho, né? Então, isso é muito importante. A questão de demonstrativo de resultados, é importante ele saber quanto entra, quanto não entra, e principalmente, como o Nicolau falou, a questão da formação de preço. Isso é extremamente importante, é isso que manda, que orienta o lucro ou prejuízo. Muitos donos de loja também tem um outro erro grave que eu percebo, principalmente em Santos, que tem muitas lojas pequenas, muitas empresas pequenas e familiares, e o caixa parece que é a carteira da família também. Isso acontece muito, né? Então, você deve perceber muito isso. Até tem uma pergunta nesse sentido. O Sebrae tem algum custo para planejamento financeiro para casais? É o Felipe Lima. Entra nisso. O dinheiro, o caixa da empresa é o mesmo caixa que mantém a casa. É isso que você quer dizer. Exatamente. Primeiramente, temos o curso, sim, gestão financeira, né? Inclusive é um curso que nós começamos agora. Acusações, não dá não, porque as pessoas começam a perceber que elas podem melhorar, né? Podem ganhar mais dinheiro. Isso é muito importante. As pessoas saem de lá falando assim, puxa vida, é tão simples eu ajustar a minha empresa, é tão simples eu perceber. Porque o grande problema, né, Paulo, de uma empresa, às vezes, é que o faturamento ele é grande, mas precisa ver qual é a lucratividade que tem em cima disso. E a empresa fala, não, entra esse dinheiro, eu tenho essas minhas necessidades e não sabe quanto é o salário, né? É muito comum hoje em dia. Eu acho o seguinte, quando a empresa é nova, ainda até a gente entende que isso pode acontecer, porque a pessoa começa a faturar, mas ela tem que colocar um prazo, 6 meses, 1 ano e meio, para que ela consiga equiparar todos aqueles gastos que ela precisa e estabelecer um prolabore, uma retirada, né? Então eu preciso, para as minhas necessidades pessoais, como o dono da empresa, como funcionário da empresa, vamos dizer assim, de um valor X. Então eu tenho que ter metas também, não dá para eu ficar esperando o meu cliente chegar até o balcão. Então se eu estou na alta temporada, eu vendo 100 pratos durante o almoço e passou a temporada, eu só faturo 30 pratos e a minha renda para o meu gasto, o meu ponto de equilíbrio é vender 60 pratos, estão faltando 30, eu preciso ir buscar esses 30 pratos, né? Então eu preciso criar algum motivo, estabelecer metas com a minha equipe, colocar um display, aumentar, anunciar, o que ponto seja, de equilíbrio. Para trazer esse valor. Você falou a palavra-chave, né? Que isso é fundamental nos cursos que nós tivemos. Eu acho. Ponto de equilíbrio, para quem não sabe, para quem é leigo, né, se você me permite. Claro.
Ponto de equilíbrio é o faturamento, mas mais o custo fixo que você tem. Então, muita gente abre uma empresa e esquece de fazer esse ponto de equilíbrio. Fala, não, a minha empresa, que nem você falou em pratos, a minha empresa começa a ter lucro a partir de 50 pratos. Até então eu estou pagando o meu custo fixo. E muita gente também não enxerga isso, né, Paulo? Exatamente, Nicolau. Mas eu não posso ficar esperando os 50 pratos acontecer ou não. Eu tenho que buscar esses valores. E é muito comum a gente ver isso, né? Porque shoppings acontece muito isso, né? Eu acredito, porque às vezes o dono não está. O custo do shopping, não, shoppings que eu digo, porque o custo do shopping é muito alto às vezes, né? É bem alto. E eu vejo isso, que muitas vezes o dinheiro, na verdade, ele não acabou. As pessoas estão um pouco inseguras, estão um pouco receosas, mas ele não deixou de existir. As pessoas não deixaram de comprar no supermercado, não deixaram de comprar um produto de limpeza, um produto de higiene, por exemplo. O que elas fazem é, às vezes, reduzir o custo ou procurar novos fornecedores ou novos preços. Verdade. Porque a crise vai e vem, né? Nós vamos ter outras. Mas eu queria só responder a sua pergunta. Pois então, é normal hoje em dia, a gente vê muito essa pergunta dentro assim. E ser o mesmo caixa que mantém a gente sempre abre as palestras nossas de finanças assim, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Essa é uma constante lá, né? É muito constante as pessoas virem e falam isso. Trabalho e não vejo a cor do dinheiro. E não sabe quanto ganha. E não sabe quanto ganha e não sabe qual é a lucratividade da sua empresa. São perguntas que você faz que choca o empresário. Mas o que acontece? O empresário, vamos pensar, trabalha no caixa, né? Um comércio. A filha chega e fala, pai, precisa pagar a universidade. Está aqui. Marido, tem dinheiro para o supermercado. Está aqui. Pai, abastecer o carro. Está aqui. Aí chega final do dia, nossa, trabalhei e não vi a cor do dinheiro. Na verdade, a empresa ganha dinheiro, a empresa é lucrativa. O que falta é fazer a gestão desse dinheiro, desse recurso. Então, tem que colocar uma meta de um prazo, um período, para que ele possa ter a sua retirada, sim. Eu acho que o empresário ele tem que ter retirada, mas a empresa é feita para dar uma sustentabilidade para a empresa e, consequentemente, para o seu dono. Né? Agora, outra questão importante, se me permite, Nicolau, que é algo que, às vezes, também, nesse ponto de vista de gestão do negócio, ela é pouco valorizada, que é a questão da divulgação. Hoje você tem ferramenta extraordinária, né, que é representada pelas mídias sociais, o Facebook, tem também orientação nesse sentido lá no Sebrae, como divulgar a marca, publicidade, propaganda, como você vai tornar o seu produto conhecido. Isso faz parte do jogo também. Nós recebemos o nosso consultor, o César, consultor de marketing, ele ministra essa oficina como divulgar a sua página empresarial pelo Facebook, né? E recebeu um recado dizendo que a pessoa, ele tinha uma página, ele começou a explorar melhor as roupas de aluguel que ele fazia justamente para as noivas e ele teve um aumento, um volume muito grande só pelo Facebook. Então, ele só adequou a linguagem dele, melhorou as fotografias que ele tinha, melhorou a publicidade, melhorou as respostas que ele dava. Inclusive, Paulo, esse é um curso que você está me devendo lá na CDL. Não, vamos fazer a hora que você desde o ano passado, né? Não, é só é o curso só de marketing pelo Facebook. Até convido a todos aqui que estiverem nos assistindo. É só agendar que faremos. Que procure a CDL, porque nós vamos formar uma turma, se Deus quiser. Que bom, fico muito feliz. Fico muito contente. Vou ligar amanhã. Outra questão chave, né, que o empresário brasileiro reclama e tem que haver alternativa, né? Como lidar com a carga tributária? Tivemos agora um aumento importante de ICMS, teremos outros, tanto para e-commerce como... Me fala em CPMF, recolhimento que eu já fico arrepiado aqui, me fala nisso. E então, também tem que tomar cuidado com essa parte para você também não naufragar. Por causa das obrigações tributárias. É uma parte até nova, nebulosa, porque cada estado vai ser a sua regra, cada estado vai fazer o seu pagamento. Então, para cada estado que eu for vender, eu vou ter uma alíquota para pagar, e nem todos os estados estão ainda entendendo como se fará isso. Então, isso é algo novo, né? Mas o que a gente tem que perceber é que um emprego numa empresa de e-commerce corresponde a 5 empregos numa empresa física, numa loja física, né? Então, isso é uma conta aí que a gente precisa se aperceber de como isso vai ficar mais para frente. Agora, por exemplo, é crise, mas você está no dilema, você fala, pô, eu vou segurar aqui, vou segurar a onda, né, como se diz no popular, né, popularmente, mas ao mesmo tempo, se você planeja crescer, você tem que investir. Como ter essa percepção? É uma opção do empresário, evidentemente, mas o que ele tem que estudar de fundamento para fazer isso? Olha, eu acho que temos consultorias, cursos, workshops
tudo para atender o empresário em várias categorias, administração, marketing, finanças, gestão de pessoas, né? E tudo que for preciso. Mas acho que principalmente esse é um ano que a empresa tem que olhar para dentro dela, né? Revisitar internamente os processos, aonde ela pode economizar. E quando eu falo economizar, não é demitir pessoas, é reorganizar os fluxos dos processos, né? Como é que eu posso otimizar? E não é somente apagar uma luz, é ver um processo da compra até a saída da mercadoria, da entrega do produto, que horas vai entregar. Então, dá para revisar internamente dentro da empresa. A segunda coisa é conversar com os seus fornecedores, rever os seus fornecedores, pedir negociar com eles, ver outras formas de pagamento, outras formas de divulgação também, né? Às vezes a pessoa tem uma franquia e tem a parte da divulgação, dá para negociar isso. É um momento propício para isso. Eu acho que a outra coisa é motivar a sua equipe, né? É importante que a sua equipe entenda desse momento. É importante também que visite os estoques que você tem para ver aquilo que pode ser colocado num preço melhor, justamente porque não tem uma venda mais efetiva. E hoje trabalhar mais com estoque, isso. Principalmente... que tem um giro rápido. Muito se trabalha hoje pela internet, principalmente aquelas grandes empresas, P2W, né, que são empresas... Isso. E eles trabalham muito com aquele sistema, agora me fugiu a palavra, mas tem um nome, é um sistema que você fatura direto do fabricante. Você vende no site, o pedido vai para você, você já faz o pedido do fabricante, o fabricante entrega. Que tem um nome que agora me fugiu. Mas é o sistema sem estoque praticamente que as empresas trabalham. Então, mensurar de uma forma melhor a sua empresa. Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Isso é assunto para horas, né? Bom, gostaria de deixar o convite para você ir no nosso programa de rádio Bom Dia 107,7. Vamos agendar com certeza. Agradeço. Obrigado por ter vindo. Ele que é gerente do Sebrae da Baixada Santista. Nicolau Beide, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo, por aceitar o convite. E é sempre bom ficar esse gostinho de que falta alguma coisa. É isso aí. CDL TV fica por aqui, volta a semana que vem. A você de casa, obrigado e até a próxima.